Olá Felipe, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo eu vou mostrar como editar e gerenciar os bares que você cadastra aqui no seu site. Então aqui é a página do bar, onde você pode colocar uma galeria de foto do bar em si, uma galeria de foto do cardápio, você pode cadastrar as informações de contato, horário de funcionamento, você pode cadastrar uma lista do cardápio, as promoções que esse bar tem e as redes sociais dele. Então, para cadastrar isso daqui e gerenciar essa página, você vai vir aqui, depois que você receber aí os acessos, né? Você vai vir aqui no painel do WordPress e aqui naquele menu à esquerda, nesse menu escuro à esquerda, você vai procurar pelo link bares. Então ele está aqui, ó, bares. Então aqui ele tem três links, né, depois que você passa o mouse, que são todos os bares, adicionar novo e categorias de bares. Assim como acontece com as promoções, os bares também podem ser categorizados por você. Então, se você quiser, você pode criar aí categorias que agrupem os bares para utilizar essa informação no futuro. Então aqui, em todos os bares, existem todos os bares cadastrados e existe também a opção aqui de adicionar novo. Porém, aqui para os bares, eu não aconselho que você utilize esse botãozinho de adicionar novo quando for cadastrar um bar novo. E sim, que você clique aqui nesse botãozinho chamado clonar. Eu vou explicar para você o porquê. Se eu clicar aqui, por exemplo, em editar o Bar Havana, você vai perceber que ele não funciona a partir de uma edição de texto comum, e sim a partir de um editor de texto visual. Esse editor de texto visual a gente já deixou pré-configurado para que fosse bem fácil para você conseguir gerenciar e cadastrar novos bares. Então, se você só vier aqui no botãozinho de adicionar novo do bar, você vai ter que criar sozinho essa estrutura que a gente já criou. Porém, se você for aqui em todos os bares e simplesmente clicar no botão de clonar, você já vai conseguir puxar toda aquela estrutura que a gente já deixou preparado para você. Então, por exemplo, agora ele criou aqui uma cópia do Bar Havana, tá vendo? Com aqui a inscrição de rascunho por enquanto, porque eu cliquei no botão de clonar. Agora, se eu vier aqui nesse rascunho, nessa cópia e clicar em editar, eu consigo editar todo o conteúdo sem perder a composição visual que a gente já deixou preparada. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, bar 2. E aqui embaixo, na parte de edição visual, que na verdade essa edição visual ela funciona também para outras partes do site, inclusive para as páginas estáticas. Então, por exemplo, ó, passando o mouse sobre cada item aqui que tem o fundo branco, você vai perceber que se abre sobre ele uma caixinha verde. Nessa caixinha verde existe um íconezinho de um lápis. E é nesse ícone do lápis dessa caixinha verde que você vai usar para editar os conteúdos e inserir as informações do novo bar que você está cadastrando. Então, por exemplo, ó, aqui do lado esquerdo a gente tem as fotos do bar. Aqui em cima, quando você passa o mouse sobre o texto fotos do bar, aqui ele está editando só o texto mesmo fotos do bar e não as fotos, entendeu? Então, se eu clico aqui no lápis, ele abre aqui para eu editar o texto fotos do bar. Se você quiser, você pode editar, mas eu acho que não é essa a ideia, tá? Então, aí quando você passa o mouse embaixo aqui, que tem aqui, ó, tá vendo que tem uma lista de algumas imagens, tem aqui a inscrição imagens e slider. E aí quando você passa o mouse aqui, você clica no íconezinho do lápis aqui dessa listinha de imagens e aí sim você consegue editar a galeria de fotos desse bar aqui. Então, quando você clonar, você vai perceber que já vem aqui com as fotos do bar que você clonou. Mas bem no meio da foto existe um xizinho vermelho. Então é só clicar sobre o X vermelho de todas elas para excluir as fotos que já vieram quando você clonou a página. E depois clicar aqui nesse quadradinho que fica, com o sinalzinho de mais verde.
Aí clicando aqui, ele abre para você a galeria de fotos do WordPress. Então aqui você tem duas opções, né? Aqui você percebe que existem duas guias. A guia chamada Biblioteca de Mídia e a guia chamada Enviar Arquivos. Na guia Biblioteca de Mídia são todos os arquivos que já existem dentro do seu WordPress. E na guia Enviar Arquivos você tem a possibilidade de enviar as novas fotos que você vai querer colocar aqui para esse bar. Você pode simplesmente selecionar todas as fotos que você tem no Windows Explorer, ou se você usar o Mac, selecionar aí as fotos e arrastar aqui para dentro dessa caixinha. Ou se você ainda preferir, você pode clicar aqui sobre esse botão selecionar arquivos e selecionar na lista aqui manualmente. Mas a opção de arrastar para cima da caixa aqui costuma ser mais simples e mais fácil. Então você pode selecionar até várias de uma vez só e soltar aqui. Quando você soltar, ela vai começar a carregar aqui dentro da sua biblioteca. E logo em seguida elas vão aparecer aqui. Depois que elas aparecerem, basta você clicar aqui sobre as imagens que você deseja adicionar na sua galeria. Para cada imagem que você clica, ela vai ficar com um sinalzinho de visto, né? Um sinalzinho de certo aqui no cantinho superior direito, indicando que ela vai ser adicionada à galeria. Se você clicar por engano em cima de alguma imagem e não quiser adicionar na galeria, aí você passa o mouse sobre o íconezinho de certo, ele vai virar um íconezinho de menos aqui no cantinho da imagem, e quando você clica, ela é removida da seleção, tá? Você percebe que ela foi removida porque o sinalzinho de certo aqui no cantinho dela sumiu, tá bom? Então depois de adicionar aí as fotos do bar, basta vir aqui embaixo nesse botãozinho chamado adicionar imagens, né, que fica bem no canto inferior direito aí dessa janela da biblioteca, clicar aqui no botão adicionar imagens, e aí as imagens vão ser adicionadas. Você não precisa mudar mais nada aqui das configurações, porque a gente já deixou tudo certinho para funcionar para você. Então depois que você selecionou as imagens, você vai clicar aqui em salvar mudanças. A próxima etapa é mudar os contatos do seu bar. Então, passando o mouse aqui sobre essa caixinha chamada caixa de contato, aparece novamente a caixinha verde e o ícone do lápis. Clicando sobre o ícone do lápis, ele abre uma caixinha onde você pode colocar o site, o e-mail, telefone, segundo telefone, endereço e o título. O título você pode deixar em branco porque a gente já deixou também um título pré-configurado. Então você só preenche o restante das informações. Feito isso, você pode salvar as salvar as alterações. Aqui do outro lado, na coluna da direita, funciona exatamente da mesma maneira. Então aqui você tem uma listinha com todas as imagens do cardápio, né, que funciona exatamente da mesma forma ali como as imagens do bar. E você tem os textos que você pode adicionar para o cardápio para promoção. Então passando o mouse aqui sobre o texto, sempre vai abrir aqui, né, a caixinha verde. Clicando sobre ela, você tem aquele editor visual que é bastante parecido com o Word, no qual você pode escrever no seu texto e formatando ele. Então feito isso, nunca se esqueça de clicar aqui em salvar mudanças. A mesma coisa aqui para o textinho de promoções, tá bom? E por último aqui as redes sociais do bar. Então passando o mouse aqui, se você clicar aqui, né, no íconezinho do lápis, você vai perceber que você pode selecionar o ícone e o link para qual esse ícone aqui vai mandar. Então esse daqui, por exemplo, é o ícone do Facebook. Para selecionar o ícone, você tem aqui essa caixinha de ícone, né? E nessa caixinha de ícone tem uma setinha para baixo cinza. Então clicando aqui nessa setinha cinza, normalmente ele demora um pouquinho, ele abre para você a galeria de ícones. Então vamos supor que eu queira colocar uma nova rede social que é o Instagram. Como é que eu faria? Então eu vou fechar aqui para mostrar o processo inteiro. Esse daqui é o ícone do Facebook. Para adicionar o do Instagram, você vai ter que copiar, criar um clone aqui desse ícone do Facebook. Para isso, a gente utiliza esse botão ao lado do ícone do lápis, que é o ícone de duplicar esse elemento aqui de ícone com link. Então eu vou clicar aqui sobre o duplicar ícone e automaticamente ele aparece um segundo aqui embaixo.
Então agora eu posso editar o de baixo para transformar ele no link do Instagram do meu cliente, ou do bar, né? Então clicando aqui no ícone do lápis do clone, eu vou vir aqui, ó, na setinha cinza que eu falei para você. Ele vai abrir aqui todos os ícones. Então, para não precisar ficar olhando aqui, procurando no olho, você pode utilizar essa primeira caixinha que tem aqui, chamada Search Icon. Então, por exemplo, eu quero adicionar o Instagram, então eu vou pesquisar aqui pelo ícone do Instagram, ó, Instagram. Então ele já apareceu aqui, ó. Então aí clico sobre ele, você percebe que ele já modificou aqui o ícone, e agora eu vou adicionar o link no meu ícone. Para adicionar o link, você desce um pouquinho aqui e tem uma caixinha chamada URL, né, entre parênteses link. Para selecionar o link, aliás, é só clicar aqui no selecionar URL, e aí nessa caixinha aqui chamada URL, você pode colar o link do Instagram do bar. Vamos pegar aqui, por exemplo, a página inicial aqui do Instagram. Vou colar aqui, ó. Só que aí no seu caso vai ser o link do perfil do bar, tá bom? Então, feito isso, adicionado a URL, eu aconselho aqui que você sempre marque essa caixinha chamada abrir em nova aba, porque daí evita que as pessoas saiam do seu site após clicarem nesse ícone. Então, feito isso, adicionou o link, clicou no botãozinho abrir em nova aba, você vai clicar aqui no botãozinho azul Set Link. E agora ele já está aqui, ó, configurado com o ícone e link. Feito isso, nunca se esqueça de clicar no salvar mudanças. E já está configurado aqui também o ícone com link da rede social. Então, descendo um pouquinho mais aqui, existem os campos personalizados que a gente criou, que funcionam em conjunto com o filtro da página bares, tá bom? Então, ó, então tudo isso aqui, ó, é o nome do bar não, né? Mas a região do bar, o horário de abertura e o horário de fechamento, esses filtros aqui só vão funcionar a partir do momento que você preencher essas informações aqui para o bar, tá bom? Então vamos supor aqui que era um bar da Zona Norte, que abre às 11 da manhã e que fecha 18 da tarde. E aqui você consegue adicionar um resumo para o bar. Esse resumo é o que aparece aqui, ó. Tá bom? Então, se você clica, ele vai aparecer todas as informações que você coloca aqui em cima. E esse resumo aqui ele é muito importante porque é o que vai aparecer aqui na página de listagem do bar. Então, aconselho que você também sempre preencha aqui esse resumo. Tá bom? Então, feito isso, adicionadas aqui as informações do bar de região e horário de funcionamento e o resumo, o passo final aqui é adicionar a imagem destacada do seu bar, que é essa imagem que aparece aqui, ó. Então essa imagem você configura com essa caixinha aqui do canto direito, chamada imagem destacada. Quando você clonar o seu bar, ele já vai vir com a imagem do bar anterior, mas aí basta você clicar aqui nesse botão remover imagem de destaque, e aí ela some. E aí você clica novamente, agora um botão novo que apareceu chamado alterar imagem de destaque. E aí ele abre novamente lá aquela telinha com todas as imagens do WordPress. E aí você seleciona a imagem do seu bar, clica aqui no botão alterar imagem de destaque e ela vai carregar aqui. Pronto. Carregada, você acabou de fazer todas as alterações, né, necessárias para que o bar fique disponível lá no seu site. Então, feito isso, você vai clicar aqui no botão azul chamado publicar, que é a etapa final. E agora, se a gente vier aqui na página de bares e atualizar a página, você percebe que o bar 2 já está na lista. Tá bom? Então é assim que você edita os bares. Então, clicando aqui, ó, sobre o bar 2, ele vem aqui com todas as informações que você cadastrar lá.
Ó, então, por exemplo, aqui as ícones das redes sociais, ó, que isso aqui já apareceu no Instagram e tal. Então é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato e abraços. Até a próxima.